gente falar em termos de voo, regras de voo visual. Para o aeródromo ser considerado aberto para operação visual, qual que é a visibilidade mínima requerida? 5 mil metros. 1.500 pés. E o teto estimado de quanto? 1.500 pés. Mais de 1.500 pés. Vertical sempre vai ser pés. Cara, eu vou achar uma caneta até o final ainda que escreva. Beleza. Então isso aqui é para o aeródromo ser considerado aberto para a operação visual. A partir do momento que tiver alguma diminuição de visibilidade ou de teto abaixo disso daqui, o aeródromo é considerado fechado. Porém, para as aeronaves que estão voando dentro de CTR ou de terminal, tá? Podem solicitar prosseguir de acordo com as regras de voo visual. Deixa eu colocar aqui. Isto, visual especial. O visual especial, como foi falado aqui, tem que ser local, tem que ser no máximo no limite da CTR da terminal, tá? Esse é um pré-requisito. Outro pré-requisito tem que ser somente no período diurno, tá? Período diurno, ou seja, o aeródromo de decolagem tem que ser dentro da terminal e o aeródromo de destino dentro da terminal também, tá? Bem, a partir do momento que uma aeronave venha voar visual especial, ela precisa ter equipamento rádio para estabelecer comunicação. Esse é outro pré-requisito, tá? Quem que autoriza voo dentro de CTR no terminal ainda? APP. Então, quem é que vai autorizar no visual especial é o APP. Solicitar. Não é a torre que vai autorizar. A torre vai autorizar a decolagem apenas. Mas o voo visual especial em si cabe ser autorizado pelo APP. E as condições meteorológicas, como a gente falou aqui, estão abaixo dessas normais aqui. Nós vamos ter uma visibilidade mínima requerida de 3.000 metros. E o teto, exato, e o teto cai para 1.000 pés, que são quantos metros ainda? 300 metros. Esses são os mínimos requisitos para a operação de visual especial, tá? Então qualquer avião que esteja dentro daquele círculo aqui em Curitiba são 40 milhas, tá? Se estiver chegando, já entrando na terminal, no primeiro contato com a APP, receber informação que o aeródromo está fechado visual, e o piloto sabendo que o teto e a visibilidade estão no mínimo 3.000 ou 1.000 pés, o piloto pode solicitar visual especial. Então ele prossegue para o destino sem qualquer tipo de problema. Claro, o APP vai coordenar com a torre. Mas por que é que a torre não entra nisso daqui? Por que é que a torre não autoriza? Justamente porque a área abrangida aqui não é da torre, e a partir do momento que esses mínimos aqui não existirem mais, qual área que não existe mais? Que é a área da torre ainda? ATZ. A ATZ. Então a ATZ, pessoal, a partir do momento que fechou o visual, não tem mais, porque não tem mais toque arremetida, não tem mais circuito de tráfego padrão normal, tá? É claro que o piloto vai fazer, mas vai voar a baixa altura, ou seja, abaixo disso daqui, já que o teto está de 1.000 pés, um avião a reação tem que voar com que altura no circuito de tráfego? 1.500. 1.500. E a reação, e a hélice? 1.000 pés. Só que se a camada tiver a 1.000 pés, dá para o cara voar 1.000 pés? Não dá, vai ter que voar abaixo, vai ter que voar livre de nuvens. Aí vai ter que voar o quê? Com 800, 700 pés, alguma coisa assim. Por isso que se torna um visual especial. E por isso que só pode ser durante o dia. E por isso que tem que ter rádio para ser autorizado. Beleza? Então, sabemos tudo então agora sobre voo visual especial, né? Cara, se isso aqui apagasse algum dia agora, essas canetinhas maravilhosas aqui. Esse quadro também já tem 522 anos aqui. Isso quando o Link começou a dar aula ainda. Não, foi antes. Cara, quando a gente começou há uns 20 e poucos anos atrás, isso aqui era aquele quadro de giz aí, coisa linda, né, cara? Era muito divertido escrever em quadro de giz, viu? Faz aquele barulho horroroso. Aquele pó maravilhoso, né? Aí o cara tinha aqueles guarda-pó, aqueles troços. Até hoje tem gente usando ainda aqueles troços, né? Nem sei onde é que é o meu. Bem,
Senhores, agora vamos falar sobre um outro órgão. Nós falamos até agora sobre torre, sobre o APP e qual que é o outro órgão ainda de controle? O ACC. O Centro de Controle de Área, ele vai prestar um serviço de controle de tráfego aéreo, um ATC, dentro de qual área? UTA e a CTA. Bem, quando a gente falar em termos de UTA e CTA, elas também são conhecidas como o quê? Aerovias. A partir do momento que nós temos as aerovias, vamos ver, me ajude aqui agora. Aonde que eu acho o nível mínimo da aerovia? Qual carta ainda? NRC, beleza? Qual que é o limite vertical inferior da aerovia inferior? 500 pés abaixo da 500 pés abaixo do não está indicado na carta. que está indicado na carta do nível mínimo. Bem, a aerovia CTA, ela se estende aqui do nível mínimo que está previsto aqui, até que nível de voo aqui em cima? 245 inclusive. Nível 245 inclusive. Beleza. Agora, quanto à letra de classificação, tá? É um espaço aéreo controlado. Qual letra que recebe do nível mínimo até o nível de voo 145 inclusive? Aqui embaixo ainda. Charlie, se não me engano, ou Delta. Sei lá. É na FI? Não, dentro da aerovia, CTA. Ah, é Delta, é Delta. Não é Delta? Tem radar nas aerovias? Tem. Não necessariamente. Mas é Delta, a rodovia é Delta. É Delta. E acima do 145 o que é? Alfa. E acima do 245 o que é? Infinito. Tá, é infinito. É alfa mas também. qual que é a letra? Alfa. Alfa também. Espaço aéreo controlado. Aqui, alfa, alfa e o delta aqui embaixo. E abaixo aqui, tem o que aqui embaixo? O solo. Não, o solo está aqui embaixo. Tá? Mas esse trecho aqui do solo até o nível mínimo aqui, o que é? Charlie. Hã? É um espaço aéreo controlado? Não. É Golf, é FIR. Golf, FIR, exatamente. Bem, então, aqui dentro das aerovias da CTA e da UTA, o ACC vai fornecer o serviço de controle de tráfego aéreo, ATC, correto? Agora, e aqui embaixo vai fazer que tipo de serviço aqui? Assessoramento. De informação de voo, FIS. E o FIS vai ser prestado dentro de qual área que é ainda? FIR. Da FIR, de uma região de informação de voo, tá? Então nós temos a FIS dentro da FIR. E tem alguém aí que me falou que ainda tem um outro tipo de serviço que é prestado também na FIR, que é um quebra-galho. Como é que é? Assessoramento. Assessoramento. Ou seja, deixa eu apagar aqui em cima, aqui você já sabe o que é, então não tem problema. Vamos lá. Aqui em cima, então, nós temos o serviço de assessoramento, que é o quê? A DVS, tá? Dentro de uma área ou rota de assessoramento, que é a ADR. Beleza? Então, são esses os serviços que o ACC vai prestar. Bem, pergunto para os senhores. Vamos falar do caso do voo visual apenas. O voo visual precisa de rádio aqui na FIR? Não. Precisa de rádio para voar em aerovia? Sim. No espaço delta é obrigatório, então tem que pedir autorização para voar dentro da aerovia. Por isso que é considerado espaço aéreo controlado, tá? Todas as aeronaves estão sujeitas a controle, etc e tal. Beleza. Uma aeronave que venha voar dentro da FIR ou dentro de aerovia, ela tem que informar a posição. Vamos primeiro falar sobre as aeronaves que voarem em aerovias. E vocês sabem que as aerovias, elas são balizadas por auxílios à navegação ou por fixos, correto? Quando tem esse símbolo aqui, pessoal, que é um triângulo, aqui é para ser um triângulo em negrito, tá? Dá para ver bem claro aqui. Isso é um fixo. E quando uma aeronave passar aqui em cima, ela é obrigada a informar a posição. Por isso que isso aqui é chamado de fixo. Alguém falou aí? Compulsório. Ou seja, o piloto tem que informar a posição quando passar em cima dos fixos compulsórios. Aonde mais? Se uma aeronave quisesse cruzar a aerovia lateralmente, tem que informar o cruzamento?
Tem que, porque vai entrar numa área controlada. Se entrar em terminal ou sair de terminal, tem que informar a posição? Tem que também. Então, essas, quando vai em aerovia em espaço aéreo controlado, quando passar em cima dos triângulos em negrito, é obrigatório. Agora existe o triângulo vazado, que não tem, tá, o preenchimento. Nesse caso aqui, quando o triângulo é vazado, a informação de posição é a pedido apenas. Então, quando a gente falar em termos de posição que a aeronave se encontra, o que é importante o piloto informar numa mensagem de posição? Claro, primeiro a matrícula do avião. Vamos pegar o aerobueiro aqui. Vamos pegar um... Dá uma matrícula de algum aerobueiro aí que alguém já sabe. Esta. Papá, Golf, Lima, X-Ray. Tá? Aí o que você vai falar? Por exemplo, aqui a posição, o fixo aqui é Paulo. Está passando em cima do Paulo. E a próxima posição aqui é Pedro. Tá? E o cara vem, passando aqui em cima de Paulo. Então ele vai informar a posição que ele está nesse momento. Por exemplo, passando Paulo aos que horas? Vamos colocar aqui agora Zulu. Que horas são os Zulu agora? 7. Não. São 10 horas e 54. Não, é menos. 10 Zulu? É menos. Não tem 10, nesse caso aqui são um período de 24 horas. É 5 horas. 22 horas e quantos minutos? 54? 22 e 54 Zulu. Ou seja, está passando sobre a posição Paulo, 2254 Zulu. Nível de voo do aerobueiro aqui. Vamos colocar aqui o nível 145. É mais. Ó, tá lá no topo. Não, esse é turbo, esse é dos bons. Tá? Bem, eu estou voando aqui, pessoal, olha só. Eu estou voando nesse rumo magnético aqui, 090 graus. Eu posso voar no nível 145? Não. Qual que seria o nível? 135. Todos concordam que é 135? Rumo 090? Rumo 90 é par ou ímpar ainda? Ímpar. Então, qual que seria o nível máximo visual que eu posso voar? Certo, 135. 135, tá? Nível de voo 135. Aí estima a posição Pedro. Bem, aqui, entre esses dois locais aqui, ó, entre a posição Paulo até a posição Pedro que nós temos aqui, nós temos essa aerovia aqui de 210 milhas náuticas. Aerobueiro, Tá? Qual que é a largura máxima dessa aerovia ainda? 54. A largura da aerovia? 16. 16 milhas. Ela começa a se estreitar a partir de quantas milhas de auxílio? 54. 54. E vai ter sobre o fixo quanto? 8 milhas náuticas. Beleza. Então sabemos que temos 210 milhas. Se ele passou as 22,54 Zulu na posição Paulo, em 210 milhas, se ele voar com a velocidade de... Qual que é a velocidade máxima que eu posso voar visual no nível 135? 380 nós. Então ele está voando com o aerobueiro 380 nós. Está usando o máximo. Meia horinha para chegar lá. Nível máximo 380 para 210 milhas. Daria quantos minutos aproximadamente? Vamos lá, cálculo ali. Vocês não fizeram a navegação? Quanto tá voando? 380 nós. E quanto que ele tem que voar? 210 A milhas? velocidade é 380 nós, ele tem que voar 210 milhas. Ah, ele vai levar 35 minutos. Vamos, computador aí, quem é que é? Rapidinho, de cabeça? Não. Não é, com certeza não é. Quantos minutos, pessoal? Vamos lá. Mais ou menos. Eu ia dizer que vai dar uns 24 minutos, 24 minutos e 36 segundos. Boa. Faz o cálculo aí. Durval, vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Puta, tem que esperar esses caras fazer o cálculo. Eu não lembro mais como é que faz essa Também porra aí. esqueci já. Eu já até esqueci o negócio lá. 280, 260, 270, 280. Quantos minutos? Não lembro mais como é que faz isso. Cara, Pega aí, faz você. Não, eu vou para vocês que estão estudando a Eu não lembro navegação. mais como é que faz. Hã? Quantos minutos? Quem chutou 25? Mas chutou ou fez o cálculo mesmo?
Aqui, ó, Tobias, aqui, ó. Ah, eu falei 24 e 36, eu falei 36 segundos ainda. Não, dá pra ver, não. 33 minutos? Não dá. Porque, ó, se fosse para dar no mínimo 30 minutos, mas vai dar uns 30 e... 40. Eu falei que dá 35 e foi me xingando. Né? Quanto que deu? Não sei, mas Deu 40 minutos? dá 40 minutos. Tá, ele pegou um pouquinho de vento de proa. Então. 35 minutos. Tá, pegou um vento de proa, tal, diminuiu. Ou seja, a VA dele, pessoal, a VA era 380. Só que ele pegou um vento de proa aqui de 40 nós. 38, tá. Então ele pegou um vento de proa. Ok, 38. Tá bom, acabou? 40 minutos. Quem dá mais? Então, ele vai passar a posição Pedro aos 23 e 34. Isso? 38, tá bom. Tá bom. Mais ou menos aí, seja. Pô, senão a gente não sai com esse nosso avião, bicho. Então, pessoal, olha só. A mensagem de posição sempre é dada dessa maneira. Então, olha só. A matrícula do avião, a posição que está próxima à hora que está sobrevoando, o nível de voo, a próxima posição e o estimado sobre a próxima posição. Qualquer avião vai usar esse padrão. Mesmo vocês voando visual, vocês vão ter que informar dessa maneira, sempre para o órgão de controle, tá? Esse é o padrãozinho que vocês vão utilizar sempre. Alright? Então, bem, aonde mais que eu preciso informar a mensagem de posição? Como eu falei para vocês aqui, nesses fixos compulsórios, entrada de áreas, tá? Cruzamento de aerovias, por exemplo, ou quando tiver algum SIGMET. O que significa SIGMET ainda? Isto, significativos meteorológicos. Que tipo de significativos? Turbulência forte, formação de gelo, granizo, trovoada, tá? Pequenos probleminhas que vocês podem estar afetos aí durante o voo. E essa informação meteorológica que vocês vão passar para um órgão de controle será junto com a mensagem de posição. Então a mensagem de posição não necessariamente precisa ser passado sobre esses fixos aqui também. E tem outra, em qualquer momento o controlador pode perguntar para vocês, então vocês devem estar acompanhando a navegação o tempo todo do jeito que está previsto legalmente, tá? Bem, isso a gente falou em termos de aerovia. Vamos agora voar fora da aerovia. Eu vou voar na FIR, na região de informação de voo. Na FIR tem fixos? Não. Como é que vai informar a posição então? Através do quê? Da bússola. Estimado. Não tem nem rádio lá esse troço aqui, tá? Então, pelos estimados. Ou seja, se tu voar para um ponto que seja aqui embaixo, qual que é o padrão de informar a mensagem de posição? Da seguinte forma na FIR, quando voar em rota, não em aerovia, tá? Vocês vão colocar a primeira mensagem de posição 30 minutos depois da decolagem e as demais todas com intervalos de 60 minutos. Então, na hora que vocês vão fazer o planejamento... 33 minutos e meio. Pronto. Acabou o problema. Depois de meia hora, tu viu como eu consegui fazer você calcular esse troço? Agora já sabe isso. Mas eu tinha que ter falado 35, pô, você não podia ter aceitado de cara a minha intuição. Pegou um vento. Mas eu considerei a VA como 380. Viu? Maravilha. Então tá, pessoal. Olha só uma coisa. No caso aqui da aeronave, por exemplo, decolar às 10:00 Zulu. A que horas, questão de prova da ANAC, a aeronave decolou às 10:00 Zulu, está voando na FIR, a que horas que o piloto vai informar para o órgão de controle, para o ACC, a segunda mensagem de posição? 11h30. Exato. Uma hora e meia depois. Todo mundo concorda que é 11h30? Sim. Ó, então a ANAC ela tem uma questãozinha de prova que ela fala exatamente isso. Ela não quer saber a primeira. Ela quer saber a que horas que vai informar a segunda mensagem. Ou seja, 1h30 depois, às 11h30 Zulu. Beleza?
Fácil? Não dá para repetir porque eu estava fazendo o cálculo, não entendi. Não, no caso aqui, ó, que você precisa informar cada 30 minutos, no caso, primeiros 30 minutos de voo, depois intervalo de 1 hora, Ok. quando vá na FIA. Quando vai na fila. Tá? É um planejamento teu em cima de coordenadas. E aí mas só importa para o controle a segunda A hora. segunda mensagem. Só para, por exemplo, que eles querem saber, não para o controle, para a ANAC, para a prova. Mas se não informar, o que acontece? Aí nós vamos entrar agora num outro segmento. Tá? Cartinha verde. Já que tu me perguntou, agora vamos nessa então, né? Porque talvez é meio chato ficar toda hora informando, tá? O cara tá estressado já. Bem, Não, para pessoal, nós não, que é piloto. olha só uma não. coisa. Nós temos o caso, por exemplo, de vocês terem falhas de comunicação. Tá? Pode acontecer que num determinado momento, por exemplo, vocês percam a comunicação com o órgão ATS, com a ACC. Nesse caso, se vocês estão equipados com transponder, vocês vão acionar 7600 no código transponder. O que acontece no radar? Exatamente. Para uma aeronave que acionar 7600, vai começar a piscar chamando a atenção que tem falha de comunicações com esse código. E o controlador vai tentar entrar em contato com vocês. Mas se por algum motivo vocês, por exemplo, estão voando, deveriam ter informado a mensagem de posição e não o fizeram, existem daí procedimentos a serem adotados pelo órgão ATS. Tá? Então nós vamos trabalhar em cima do seguinte, nós temos 3 fases que a gente vai trabalhar em cima. Fase que é chamada de incerteza, nós temos a fase de alerta e nós temos a fase de perigo. Tá? Essa classificação, pessoal, não cabe a vocês pilotos, mas vocês têm que saber o que ocorre em cada uma das situações que nós teremos aqui. No caso da fase de incerteza, existe uma mensagem que é gerada e o nome da mensagem é chamada de incerta. O nome da mensagem, a fase, tá? É incerteza. Isso a partir do momento que você pôs lá os 7.600, é isso? Não. Isso aqui é outra coisa. Tá? Isso aqui é dos órgãos de controle quando vão sentir falta de ti. Eu já vou falar por quê. No caso de alerta, o nome da mensagem é alerta. E quando se tratar de perigo, é detressa. Beleza. Bem, então nós temos aqui, ó, quando que vai acontecer uma dessas situações que nós teremos aqui? O caso da fase de incerteza é o seguinte, pessoal. Digamos que a aeronave, ela decole às 10 horas Zulu, como eu falei para vocês. Ela vai para o destino B, o estimado de pouso lá era para ser para as 11h30 Zulu. Ok? É claro que acontece ter vento de proa, algum tipo de problema que pode atrasar o voo. Então, há um período em que o órgão ATS não vai se preocupar. Quer dizer, vai, mas não vai oficialmente. Perigo é o que mesmo aí? Ah? Perigo depois de Detrespa. Nomezinho Detrespa. Eu detresto Tá? isso. Bem, então nessa situação aqui, pessoal, às 11h30, quem é que vai estar esperando a aeronave para pousar às 11h30? No aeródromo de destino. Quem é que vai estar? O APP. APP? Também. Quem mais? Torre de controle também pode estar esperando, tá? Ou seja, algum dos órgãos ATS vai estar preocupado com vocês porque vocês não apareceram até aquele momento. Então, nesse tipo de situação, há um período de espera. Um período de espera de quanto? 5 minutos. De 30 minutos. Enganou ele. Enganou ele. Então, um período de 30 minutos. Ou seja, se espera até que horas? Até as 12 Zulu para ver se o avião aparece. Se até as 12 Zulu, ou seja, 30 minutos após o estimado de chegada, ou após o estimado que a aeronave deveria ter informado a posição, é acionado o serviço que a gente chama aqui de incerteza. Ou seja, ao que, nesse caso aqui, a palavra-chave, existe dúvida quanto à segurança da aeronave e os seus ocupantes. Mas como eu falei para vocês, quem é que está esperando a aeronave na localidade? É a torre. Só que a torre, ela trabalha só ali.
Quem é que trabalha em rota com a aeronave? O ACC. O ACC. Então a torre vai acionar o ACC e o ACC vai começar a procurar a aeronave através do quê? Através de uma pré-com, ou seja, busca preventiva por comunicação. Que tipo de busca? Vai usar o quê? Os canais que nós temos. VHF, chamando outros aviões, usando os telefones disponíveis, tá? Para tentar localizar isso daí. E comunicação mesmo com outros órgãos, etc. e tal. Ou seja, o ACC vai usar os equipamentos que tem para localizar o avião. Só que passa um certo período, que não tem tempo pré-determinado, pessoal, mas passa um período, por exemplo, de 15, 20, 30 minutos e o ACC joga a toalha. Não tem condições de achar o avião. Nesse caso, nós vamos entrar na fase de alerta. E quando entrar na fase de alerta, vai existir o quê? Uma apreensão, ou seja, quanto à segurança da aeronave e seus ocupantes, tá? E aí a coisa já começa a ficar mais crítica. Só que, como eu falei, o ACC jogou a toalha. Quem é que é o órgão responsável para fazer o serviço de busca e salvamento? Qual que é o órgão central do sistema de busca? O SAR é serviço, tá? É o RCC, Centro de Coordenação e Salvamento, tá? O RCC, ele faz a busca chamada por ESCOM, busca extensiva por comunicações. Então, ali, VHF nem vai usar mais. Vai usar o quê? Os telefones, para entrar em contato com quem? Com os aeródromos daquela região, guarda-campo, liga para a Guarda-Mirim, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Guarda Municipal, tá? Emissoras de rádio, ou seja, eles vão tentar esvair todas as condições para tentar localizar esses aviões. Rádio amador, por exemplo, assim. Alguém vai ter que ouvir falar desse avião, tá? Entra nessa parte aqui direto, esse sistema de busca que nós temos. Tem uma outra situação, que além dessa daqui, no caso aqui para baixo, que é arremessada aqui, tem uma outra situação seguinte também. Uma aeronave que vem para o pouso, aqui no Bacaxiri, por exemplo, tem que chamar a torre a quantos minutos fora no mínimo? 5 minutos, tá. Digamos que tu está regressando da tua área de treinamento, chama a torre. Torre Bacaxiri, aqui o papapá, Golf Lima X-Ray, retornando da área, 5 minutos fora, solicito instruções para pouso. Aí a torre informa, pista em uso 36, vento 360, 08, ajuste no 004, informe na perna do vento. Passou 5, passou 6, passou 7 minutos e cadê o cara? A torre chama Golf Lima X-Ray, torre, e o cara, nada. Entra direto na fase de alerta. Não precisa nem passar pela fase de incerteza, porque, pô, se o cara chamou 5 fora e não apareceu, a coisa é grave. Aí o RCC também é acionado, então, o caso que nós temos aqui é 5 minutos fora do aeródromo e não notificou qualquer tipo de comunicação depois, tá? E a fase de perigo, pessoal, é quando nós vamos ter o quê? Certeza. Certeza do quê? Certeza que a aeronave já houve o quê? Um acidente, ou ela reportou que está com algum perigo grave, alguma coisa a bordo e depois desapareceu, ou se evidencia que o combustível tenha esgotado, ou seja, combustível já era. Ou seja, se ele colocou a autonomia de 5 horas e 30 minutos, quando der 5h40, meu amigo, só se estiver batendo asa, né? Não tem mais como estar voando. Então, automaticamente ele entra nessa fase aqui de perigo. Aí o RCC, que é o Centro de Busca e Salvamento, já não precisa mais tentar localizar esse avião, que aí já era. Aí vai ser feito o quê? Missão de busca aérea, tá? Ou missão de busca, que tem também simplesmente MPU, que nós temos aqui. Localizado os destroços ou sobreviventes, etc. e tal, missão de salvamento. Só aqui nessa fase que decolam os aviões para buscar a aeronave desaparecida, tá? Bem, aí que entra uma outra situação importante aqui também, pessoal. No caso de vocês, por exemplo, que estão fazendo um voo,
Estão indo para uma localidade que tem órgão ATS, está esperando vocês, e vocês decidirem por conta própria, sem avisar ninguém, vou pousar numa fazenda, passando uma índia lá, tomando banho pelada lá embaixo, o cara faz a volta, pousa no gramado e esquece do tempo. Se for acionado o serviço de busca e salvamento, entrar nessa fase aqui, e vocês não estavam numa situação de emergência e nem informaram nada, por exemplo, do desvio, vão pagar tudo, tá? É cobrado tudo com juros e acréscimo, etc e tal aqui. Beleza? Nesse caso, pessoal, de busca aqui, ó, nós temos aqui o 7600, vocês viram que é uma arma que o piloto tem. Agora, os órgãos de controle vão utilizar a frequência de 1,21,5 MHz, que é considerado o quê? A frequência, que RG é a frequência internacional de emergência, tá? Então qualquer país do mundo, qualquer piloto do mundo, quando se encontrar numa situação de emergência, vai chamar em 1215 e os órgãos ATS também vão estabelecer contato em 1215. Então os aeronaves de grande porte, que fazem os voos comerciais principalmente, eles são obrigados a manter um rádio em 1215 o tempo todo. E o órgão ATS, todas as torres do Brasil, pelo menos, e no mundo todo assim, todo o APP e toda a CC tem uma frequência 1215 aberta o tempo todo. Então, para ser mais efetiva a comunicação. Tá? Então, funciona dessa forma aqui. Até o sistema de rádio impacto, que é localizado na cauda do avião, que quando o avião bate, ele aciona, ele era em 1215. Por que era em 1215? Porque acontecia o seguinte, essa aqui é uma frequência que é utilizada para radiocomunicação em VHF. Sendo VHF, qualquer um pode utilizar, correto? Por isso que a ICAO, ela estabeleceu períodos internacionais de silêncio. O que é período de silêncio? Dentro de cada período de 60 minutos, de cada hora, dos 15 aos 18 minutos e dos 45 aos 48 minutos de cada hora, ou seja, 3 minutos aqui, mais 3 minutos aqui, 6 minutos por hora, só deve ser utilizada essa frequência para fins de emergência, para ser mais efetivo. Ou seja, para que é usado mais? O cara vai fazer teste, muitas vezes, ele usa por engano, por algum motivo, tá? Então, nesse caso aqui, se bem que ninguém vai olhar na hora, né? Eu acho que está no horário, eu posso fazer a comunicação efetiva, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, os primeiros equipamentos de rádio impacto eram com 215. Então, quando o avião caía, mandava um sinal tipo uma sirene. Essa sirene era captada por um satélite, que existem 24 satélites em torno do globo, e mandava para uma estação na Terra dizendo quais as coordenadas que tinha sido acionado esse sistema aqui. O caso do Garcês. Vocês lembram do caso do Garcês, né? Esse é o Garcês, ele sabe tudo sobre o Garcês. Esse é o cara ali do Garcês, então. O caso do Garcês foi um caso bem típico, pessoal. Por quê? Vou apagar só esse cantinho aqui para vocês verem. O Garcês decolou aqui de uma localidade conhecida como Marabá, né? Com destino a Belém, aqui em cima. Rumo magnético 0,27 graus. O que aconteceu? O cara decolou no dia do jogo lá do Brasil e Chile, né? Ali que teve lá no Maracanã, ali que teve o Rojas, que se machucou, a América Fogueteira soltou um foguete no lado dele, depois posou para Playboy, pô, beleza. Mas, pois é, dizem as más línguas que o piloto estava interessado e tal no jogo. Não tinha nada a ver. Mas o que aconteceu? Ao invés do piloto inserir no navegador, no piloto automático 027, ele colocou como 270.0. Ou seja, ao invés do avião voar para cá, ele veio simplesmente para cá. Tá? E aí teve passageiro, até conversei esses dias com colegas que trabalharam com ele na época lá. Não estava no avião, mas daí os caras falando que daí o cara não reconheceu. Teve passageiro que tentou falar, avisou que fazia o voo toda semana naquela rota e alguma coisa está errada, porque o sol estava batendo por aqui no final do dia.
e o sol não estava de proa. Ou seja, alguma coisa estava errada. E o cara... Não percebeu. Professor, Não percebeu. dizem também que o copiloto tentou avisar ele não... Não, mas o copiloto, na verdade, ninguém falava com ele, cara. Que ele era o ex-piloto da FAB, um cara super arrogante, grosso, tá? E na época, isso era no final de 1989, o comandante era o Deus. Então, o copiloto que tentasse falar alguma coisa era relatado no livro e o cara estava com a carreira enrolada. Então, o cara não falava nada. E também nem viu também, naquela altura, com certeza, senão o cara teria chamado a atenção. Mas também os dois. O piloto lá, o Garcês, mandou o Ele ficar quieto. fez assim, Ele tentou... disse que apontou pro O Norte CBR, né? pegou um livro. É CBR, né? Isto. Mandou assim, E nada. E para, e cessa o papo, né? O cara, aí veja só, quando ele chegou aqui, ele caiu sem reconhecer o erro que ele tinha colocado, pessoal, para vocês terem uma ideia. O problema é que no equipamento, ele tem não sei para que ponto. No caso, quem é que vai voar na proa, por exemplo, 270.5.4? minuto, né? É, mas não se usa, na verdade, tanto que tiraram depois isso aqui. Mas aqui, quando ele chegou numa certa região aqui, o que ele fez? Quando ele estava aqui, achando que estava entrando na terminal de Belém, nesse ponto que ele estava por aqui, ele chamou Belém, conseguiu contato ainda, que ele estava alto, solicitando autorização para a descida, mas que ele estava sem receber informação dos equipamentos de bordo, de VUR, NDB, etc. e tal. Ou seja, ele argumentou que ele estava com pane dos instrumentos dele. E aí, o que ele fez? Ele continuou o voo, descendo, tá? Achou que estava descendo aqui. Quando ele chegou, pelo estimado dele, a vertical aqui de Belém, ele começou a voar em órbita. Ele voou em órbita por aqui, ó. Certo? Então, se ele tivesse reconhecido em qualquer ponto aqui, ele podia ter alternado Brasília, Santarém. Tem tanta opção, tinha por aqui. Tanta não, mas tinha opção. E era a época de setembro, aí escureceu, à noite, embaixo é um tapetão, simplesmente, fumaceira do caramba. Nós chegamos a ficar, naquele período lá, aeroportos aqui na região sul, 4 dias fechado por fumaça, para você ter uma ideia, não se enxergava nada. E o cara fez aqui, acabou o combustível. Vamos ter que pousar. Tá? E por sorte achou uma clareira. Então, não escolheu, simplesmente o avião desceu, achou uma clareira lá, ele arrebentou as asas, só matou 14, 13 ou 14, não era assim. Micharia, né? De 40 e poucos passageiros, pô, o cara é um herói. Foi dado como herói no início, né? E daí, o que aconteceu? Quando o avião desapareceu, eles começaram, aqui um monte de aviãozinho nessa região aqui, todos chamando em qual frequência? 1215, tá? E aí, o que aconteceu? Todos esses pontos aqui apareceram no satélite, ou seja, na informação que tinha na época lá, botando as coordenadas, e tinha um pontinho isolado por aqui. Ele até mijou em cima do rádio impacto lá para durar 24 horas e tal. Então, por esse lado, até que ele raciocinou bem depois. Mas tinha um ponto isolado aqui, não, eles jamais imaginaram que o cara veio para cá, é mais um se comunicando ali. E procuraram por aqui. E nada, 4 dias depois, daí uns passageiros andaram e tal, chegaram numa fazenda e foram salvos. Depois disso, mudou. Não é mais 1215, tá? 1215 é só frequência de emergência. Agora o rádio impacto está em 460 Hz. É outra frequência, uma frequência específica para rádio impacto, justamente para evitar esse tipo de problema. E daí que surgiu também, nessa época, pessoal, o GPS, né? Tá? Você sabe muito bem o que é GPS. Que se com o GPS naquela época não teria tido problema nenhum. O que significa GPS ainda? Global Position System. Bem, isso é hoje. Na época foi Garcês perdido na selva. Depois eles mudaram o tempo, sabe assim, adaptaram mais. Beleza? Alright? Alright. Beleza? Então, Bora então? se tivesse na época, o pessoal não teria problema nenhum. Bem, seguindo o baile então. Mas tu achou que era por ali, né? Achei que fosse isso. Mas tu estava certo, né? Hoje está assim, naquela época não era. Eu pensei em termos de voo. Bem,
Tem um outro caso aqui, pessoal, de interceptação. Tá? Interceptação, vocês que voam naquela região ali, tá, né? Igual o ex-instrutor aqui do Aeroclube, né? Tal. Tem uns guris aqui que vão fazer voo ali na região oeste, ali em Toledo, Palotina, etc e tal. Fiquem atentos, tá? Que lá tem o Tucano, Super Tucano, que faz a varredura ali. Tem um avião, inclusive, que de vez em quando fica vigiando em cima. E tem os guris que de vez em quando são interceptados. Bem, quando ocorrer a interceptação, pessoal, a frequência de comunicação com o interceptador também é 121.5, tá? Então, para a prova de vocês, o que vai valer? Um avião, quando é interceptado, deve fazer o quê? Primeiro, informar, se tiver em contato com o órgão ATS, informa para o órgão ATS que está sendo interceptado. E para se comunicar com o interceptador, usem a frequência 121.5 MHz, que é a frequência internacional de emergência e que serve também para conversar com a aeronave interceptada. Acionando o transponder em 7700, que é a mesma de emergência, tá? E equivale também para interceptação, quando é interceptado no caso aqui. E aí, interceptação, tu conversa com o cara vai te dizer o que quer que ele faça, vão te obrigar a pousar, vão te perguntar primeiro qual que é o voo, objetivo, etc e tal, vão te obrigar a pousar e vão fazer a vistoria. Então, procure lavar o aviãozinho sempre antes, né? Vai ficar carregado de pó, o aviãozinho todo branco, cheio de pó em cima. O cara manda bala. Na verdade, nós temos... Não, no Brasil nunca foi derrubado nenhum avião. Ou foi dado tiro de advertência, mas nunca, na verdade, foi derrubado nenhum. E o cara vai embora, vai acompanhando e vai embora. Não, dá tiro ao redor ali, tenta forçar a barra, mas se o cara voltar, vai embora. Tá? Tá tranquilo, tudo resolvido. Se tiver com o aeroboeiro, os caras não pegam a gente. Não, aeroboeiro não escapa numa boa, cara. Quero ver o cara acompanhar o voeiro. Não, aí que tá. Aí Não que consegue acompanhar? É estola, né? Ele fez pouso baixado e tudo. Pois é, porque não Mas é verdade, cara. Mas teve um aluno aqui que fez o curso com a gente, daí ele fez depois o PP e as horas de voo lá tudo em Toledo. E ele falou que uma certa feita estavam voando de Toledo ali para Marechal Rondon e foram interceptados. Diz que é meio assustador. O cara chega do lado Mas ali lembra assim, o de Toledo para Marechal Rondon, o cara tem que ter... Fez o quê? Decolou e tava no Marechal Rondon. No lado ali, né? Mas o cara fica, ele esforça a barra realmente em cima e tu é obrigado a pousar e tal. E normalmente já tem polícia, alguma coisa esperando no chão. Daí os caras têm é uma recepção calorosa e tal, daí tu tem que justificar, né, o porquê. Não, tem uns meninos aí que fizeram. Não, o japonês lá, aquele é gente boa, cara. O japonês nem precisou, tu viu? Pegaram no chão, cara. Agora, quantos voos que o japonês não fez lá, né, cara? Que ele já tinha saído há mais de ano aqui, estava naquela região. Mas não consegue sair, bicho. Depois que tu começar, aí... Não é por causa de fácil. Os caras que estão envolvidos nos portais não te deixam sair. Ele não estava carregado, ele estava indo buscar. Não, estava por sorte. E é isso que vai salvar ele por enquanto. Que agora está respondendo em liberdade. Tá? Mas estava indo buscar, foi preso por quê então? Por causa dos dólares ilegais. Por causa da má intenção também, velho. Tinha 600 mil dólares, tinha arma também. não, 600 mil dólares. É um dinheirinho que não justifica, né? Fosse aí uns 10 mil, 15 mil. Exato. Não, mas na verdade eu acho que a polícia pisou na bola. Porque que não era federal, a federal não ia pegar desse jeito ali assim. Deixar o cara voltar. Pegar com a mão na massa realmente, seguir de alguma forma, coisa assim. Já tem os aviões já que podem seguir a rota do cara. Dá pra até botar os aviões dentro da Bolívia, os nossos aviões aí de varredura lá. Mas estava onde esse cara? Tava numa fazenda no Mato Grosso ali. Estava no Mato Grosso? Tava brasileiro ali, tranquilo, bicho. Tá na minha fazenda lá. Já foi instrutor já aqui, né? Ah? Já tinha esse instrutor aqui já. Já. Faz um ano já que tinha saído. E o Pérez?
É, o cara ia buscar 120 kg de pó, né? É, exato. Coisa básica, gente. Devolve até o carro. Na Bolívia você compra de 3,5 a 5 mil, né? Na Colômbia, na Bolívia. Exato. Pessoal, eu já... Só dando um intervalo aqui do assunto, então, já terminamos os 3 órgãos principais, Torre, APP, ACC, a estação rádio que presta serviço à FIS, tá? E agora nós entramos numa fase final do nosso curso. O que nós vamos ter nessa fase final? Nós vamos ter a parte de radar, que a gente vai ver alguma coisa hoje, sala AIS, Sala de Informações Aeronáuticas, já que a gente vai visitar lá no aeroporto, para a gente estar preparado para isso. E aí nós temos a parte ainda de Código Brasileiro da Aeronáutica, CIPAER e Plano de Voo. Então, na verdade, em 2 aulas ainda a gente mata o resto da matéria. Beleza? Tá no finalzinho então. Bem, mas eu já mostrei para vocês uma empresa nova que está saindo aqui no Brasil. Tá, então, vocês que estão entrando no mercado hoje, agora podem desligar essa luz aqui, ó. Ó, tá beleza. Uma delas, lá debaixo, lá debaixo. Ela pode desligar agora? Lá debaixo. Aê! Viu? Agora dá, né, bicho? Agora dá pra botar brasileirinhas aí numa boa, tá? Zero estresse aqui. Bem, senhores, ó, isso aqui é um problema atual, não é verdade? Nos aeroportos brasileiros, aeroportos do mundo aí, um super acúmulo de pessoas, por quê? Principalmente por quê? Porque não tem infraestrutura ou as empresas não operam por causa de mau tempo. O aeroporto está fechado, etc e tal. Então, está surgindo uma empresa nova no pedaço aqui para mostrar para vocês como é que vai funcionar no futuro. Thousands of travelers are stranded at airports because their carriers refuse to fly in bad weather. If only there was an airline that took off on time, every time, storm or no storm. Tá, então vocês viram, né, que o problema atual principal é meteorológico. Então tem equipamentos modernos, etc e tal, mas não adianta, bicho. Então agora está surgindo uma empresa nova aqui que vai mudar tudo isso. There is Big Balls Airlines. Big Balls Airlines has the brakes to take off in any situation. Because when Big Balls Airlines rotor boosters. It's in the sky. Some airlines say they're competitive. But at Big Balls, we prove it by beating the competition in midair. And statistics show that Big Balls has more crashes than any other airline. Proof that we're not a bunch of closet cases like those ferries over it. Então olha só, pessoal, eles se orgulham do quê? Eles não têm medo de nada, Big Balls, né? Então enquanto que as outras empresas, ó, American Airlines e tal, JetBlue, o índice de acidentes é baixíssimo. O deles aqui, bichos, não tem medo deles. Muito evidente. JetBlue, Big Balls Airlines. Buy a ticket today. In fact, buy a pair. Big Balls Airlines. Vocês viram que é Big Balls aí? Então, primeiro minha pergunta. Vamos lá fazer plano de voo, pô. Vamos lá. Pessoal, passar um filmezinho agora sobre radares, pra gente dar uma introdução nessa parte aí, então. Chegar e partir. O céu é um caminho seguro, porque ao longo dessa estrada existem profissionais especializados e muita tecnologia. Quem viaja não imagina quantos equipamentos, quantas ondas invisíveis, quanta gente trabalha por esse caminho. O território brasileiro é dividido em 4 grandes áreas, os sindactas. Cada sindacta recebe informações dos destacamentos de controle do espaço aéreo, os DTCEAs, que em geral são organizações como essa. Este é o cenário do DTCEA do Gama. Aqui radares captam todas as informações numa área de 400 km de raio. Radares que têm objetivos diferentes. Que no DTCEA do Gama, cidade satélite de Brasília, existe o radar de terminal, que é este que está atrás de mim. As informações daqui vão para o controle de aproximação em Brasília.
Outro radar encaminha os dados para o centro de controle de área. O radar do DTC do Gama, aquele que nós estamos vendo ali, é o radar de rota TRS-2230. Essas informações elas são geradas aqui e são enviadas para o Sindacta 1, através de um radioenlace de micro-ondas. Este outro radar é de meteorologia. Ele é um auxílio fundamental para todo tipo de informação meteorológica enviada tanto para o controle como para as aeronaves em voo. Por essa estação ficam as antenas que emitem os dados. Tudo é automatizado. Como a aeronave passa, o sinal do transmissor do avião é captado por esta estação. Os dados são recebidos e codificados. Entram num link de rádio com caminho direto para o Sindacta. As informações chegam nos consoles dos controladores. Do controlador para o avião ocorre o sentido inverso. O controlador, quando ele chama o avião, esse sinal vem via esses equipamentos de micro-ondas, visada direta, e na estação ele entra no transmissor e chega até o avião. Para manter tudo isso em pleno funcionamento, uma casa de força. A nossa casa de força está aqui justamente para manter os nossos equipamentos. Nós temos grupos geradores que é possível gerar energia indefinidamente. Técnicos monitoram o tempo inteiro o funcionamento do sistema. Nosso papel aqui é monitorar a situação do funcionamento dos radares que nós temos aqui, que no caso seria o radar primário e o radar secundário. Todas as informações detectadas pelo nosso radar, tanto primário quanto secundário, vão para o centro que fica no Sindacta 1. Contamos com um corpo técnico de várias especialidades, altamente capacitados e motivados, que trabalham 24 horas por dia, 365 dias por ano. Radares, antenas, estações, ondas invisíveis. Tecnologia coordenada por pessoas abnegadas. Milhares de vezes por dia, os caminhos são feitos. Só assim é possível partir e chegar. Luzes. Bem, então agora você já sabe tudo sobre radar, né? Não precisamos nem para mais falar nada aqui, o resto agora. Eu bebi ali para micro-ondas, dá para fazer um café, dá para fazer uma pipoca. Olha aí, micro-ondas, né? O cara usa microfones. Microfones é bom, viu? O micro-ondas para outro objetivo. Deveria usar para esquentar chimarrão, qualquer coisa aí, né? Bem, senhores. Então, no caso do emprego do radar no serviço de tráfego aéreo, vocês tiveram uma ideia do equipamento que existe por trás das antenas. Na verdade, nós temos antenas, essas antenas que mostraram, tipo aquelas móveis ali, e tem antenas fixas também que emitem sinal para todos os lados e que tem aquela parte de cobertura. Então, nós temos, ao todo, de tipo de radar hoje, ele mostrou aquele radar que é de terminal, ou seja, tem um alcance menor. Ele tem um alcance do primário em torno de 64 milhas, o secundário vai até umas 200 milhas náuticas, mais ou menos. Aí tem o radar de rota, que ele tem um alcance de até umas 300 milhas. E tem o radar de precisão de aproximação, ou seja, aquele que é colocado nas bases aéreas, que traz a aeronave até o ponto de toque, ou seja, o piloto só segue a instrução e é levado até ele tocar, o controlador até toca para ele assim, tocando a pista, o aviãozinho bate lá na pista. É justamente para isso. E hoje já existe aquele radar de aeroporto, que mostra o movimento das aeronaves se deslocando no solo, que só tem em Guarulhos, lá em São Paulo, por enquanto. Tá? Então o equipamento que o controlador usa, justamente a visualização, a tela, que a gente vai conhecer ali no app Curitiba, e através, é claro, do microfone ele vai se comunicar, justamente porque cada um desses pontinhos aqui é uma aeronave. E cada uma dessas aeronaves ela dá a informação do que o piloto precisa, então, tá? Bem, as antenas, essa aqui é a de terminal. Ela funciona de que maneira? Ela emite, essa parte aqui de baixo, ela trabalha emitindo o sinal, ela joga um sinal, esse sinal reflete e retorna para cá. É claro que existe um programa por trás disso daqui, para não pegar tudo que é alvo que tiver na frente. Ele teria condições de pegar um bando de pássaros, tá? Alguma coisa que aparecesse ali na frente, apareceria. Então hoje, o radar ele fica normalmente calibrado para trabalhar entre certas velocidades. Então tem uma velocidade mínima, digamos 40 km por hora, que está previsto ali. Abaixo disso,
quando é tipo de bando de pássaro e tal, pode até aparecer uma ou duas varreduras, mas o próprio equipamento elimina depois. Então o que acontece? Ele joga o sinal, é o caso do golfinho, os morcegos fazem, retorna para cá, aí ele é processado, esse processamento vai lá para a tela do radar. E aqui está associado junto o transponder. Então o transponder é um equipamento separado que ele está interrogando para o avião quem que é. E o equipamento de bordo, o transponder, através do grupo de códigos que o piloto vai inserir, também vai ser processado junto. Então, aqui funciona a parte do radar primário, alvo bruto, e aqui o secundário, informação mais digitalizada, que é o que interessa para o controlador. Então, por exemplo, aqui o Centro de Controle de Área de Curitiba, nós temos ao todo, são 17 posições operacionais. Na verdade, são 34 dessas telas aqui para os controladores e tem mais a parte de ilha do supervisor e tal, e o pessoal que dá o apoio da parte técnica também junto lá. Mas a visualização de todos pode ser igual para todo mundo. Então, nessa parte aí, o controlador ele procura a área que interessa para ele. Então, depende, tu quer trabalhar num determinado segmento apenas, você trabalha em cima daquilo. Porque como eles trabalham aqui com o estado Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e parte do Rio de Janeiro, tá? Eles não têm como trabalhar com tudo aquilo aberto, porque não enxergaria nada. Cada um trabalha com uma porção, por exemplo, um estado só, ou no máximo um determinado setor. Okay? E a nossa área toda é dividida em vários setores. Então o objetivo principal é saber como é que funciona a parte do radar. Aquilo que eu falei para vocês ali, ó, que é processado, emite e tal, vem depois aqui para baixo. Tem o transmissor, duplexer, que no caso que vai trabalhando aqui, enviando e recebendo, e o receptor vai no display, ou seja, na tela diretamente onde o controlador vê a parte final, que é a parte processada já no caso. Tá? Então, tem um histórico todo aqui, isso aqui eu vou disponibilizar lá para vocês, depois vocês leiam com calma. Nós nem vamos trabalhar em cima de tudo isso daqui. É radiodeteção e alcance, os primeiros radares. Se bem que, não sei se vocês já receberam um e-mail interessante, os primeiros radares que eles usavam na Primeira Guerra Mundial, botavam um soldado lá com os orelhão grande para ouvir o ruído de aeronave chegando de longe, né? Então, uns troços bem interessantes para progredir até esses radares aqui. Pode ver que os bunkers aqui, os caras lá se protegendo, que eles usavam para fins de guerra, simplesmente, né? E aqui está, então, o radar, que é o radar de aeroporto, vigilância de aeroporto. O alcance, no caso aqui, do primário é de 60 milhas do aeroporto, na verdade é 64 precisamente, tá? E o secundário não, porque o transponder ele pode voar, ele pode pegar até 200 milhas e tal. Esse aqui é o PAR, aqui na entrada do Sindacta aqui em cima, no lado do avião, que está exposto ali, não sei se vocês já observaram, tem uma anteninha de radar ali alaranjada. Tá? Esse é um sistema mais antigo, esse aqui é mais usado para campanha, que o pessoal coloca para transportar, porque ele está em cima de um tipo de uma montagem, o cara pode levar para onde quiser montar esse radar de precisão aqui. O outro já não, aquele é fixo, porque ele trabalha emitindo um sinal horizontal, numa faixa pequena de 10 graus, e o sinal vertical. Tá? É só vocês pensar na noitada que vocês saem aí, vocês utilizam exatamente esse tipo de vetoração, vigilância radar. Primeiro entra no local, aquela varredura lateral, né? Localiza o alvo e daí começa verticalmente ali para ver o resultado. Mais ou menos por aí. Esse é o radar de precisão daí, né? Que vai em cima de um determinado alvo. Okay? Depois tem o radar de aeroporto, aquele que eu falei para vocês que está lá em Guarulhos, lá em São Paulo, que dá para ver o movimento de todos os aviões no chão. Ele ajuda pra caramba, ali ó. Ele aparece dessa forma aqui. Então o controlador ele pode pegar e botar códigos em cima de cada um desses alvinhos, que aparece assim para ele desse jeito, ó. Cada um desses pontos amarelos aqui é um avião. Tá? Como ele tem a tela grande, ele tem a projeção de toda a parte da pista, ele vai ver onde é que estão as aeronaves. Okay? E teve cara, ó, isso aqui é pista de táxi, tá pessoal? Teve cara que decolou daqui, né? Pousou aqui o TAP também. O Vasco decolou, tentou decolar dali, não conseguiu. Bem, a parte então, a classificação dos radares, aí tem todo o histórico, bonitinho. Não vamos entrar nesses detalhes que não vai interessar para vocês. Aquilo que eu falei, pessoal, do radar primário.
Manda o sinal, retorna. É o mesmo sistema que os golfinhos e os morcegos hoje utilizam para se deslocar, tá? Então é a mesma coisa aqui. A classificação de radares por pulso, no caso lá, ou seja, você vai trabalhar. Aqui nós temos um equipamento do transponder que está no avião. Então olha só, o piloto coloca o código 0227, então tem todos os dados ali. Aqui já é o mais completo, que tem todo o sistema todo junto aqui. Tem os outros bem simplesinhos, que são só colocados o número, etc e tal, e pronto. Trabalhando em cima disso. Tem uns que não são nem digital, né? Tem? Tem uns que não são nem digital. Não, até alguns ali tem de tudo. Ó, aqui tem um outro transponder também, tá? Ele vai estar modo alfa, no caso aqui, que é utilizado modo alfa. A gente já vai falar sobre isso daí, nessa parte. O caso TCAS. Aqui já é o completo. E aqui você coloca o grupo de códigos que você vai trabalhar em cima. Depois que vocês começarem a voar com o super aerobueiro, aí vocês vão trabalhar nesse troço aqui. Então, o secundário, que ele precisa do transponder no avião, ele vai funcionar da seguinte forma. Vai ter o equipamento no chão interrogando quem é você. O teu transponder vai dizer, eu sou fulano de tal. E isso é apresentado na tela do radar através de um grupo de letras, ou de números, que no caso a gente vai trabalhar em cima de números, tá? O equipamento de bordo, que a gente falou, radar secundário, pulando aqui. Bem, então, a partir do momento que a gente tiver situação, por exemplo, de comunicação via radar, nós vamos ter que trabalhar em cima de um grupo de códigos. Deixa eu pegar e desligar isso aqui agora, que depois a gente vai falar sobre isso aí. Beleza. Bem, como eu falei para vocês, quando a gente fala em termos de radar, nós temos dois tipos de varredura, que é a varredura do radar primário, tá? E varredura do radar secundário. O secundário, ele está explícito diretamente em qual equipamento ainda? Transponder, no SSR, tá? Precisa do transponder para ter o secundário. O primário não, ele vai ser direto no caso aqui em cima. Bem, para o controlador prestar serviço ao radar, ele precisa saber quem que é a aeronave que está voando. Quando é o caso do primário, pessoal, vai aparecer um pontinho simplesmente aqui. Aí você vai falar, pô, mas quem é esse ponto aqui? Aí tem o papá Golf Lima X-Ray, o aerobueiro, ele está chamando aqui, o controle Curitiba, o papá Golf Lima X-Ray. Aí o cara fala, estou procedendo de Ponta Grossa, destino Bacaxeri, nível de voo 75, estimo pouso ao zona 002 e tal. Ok. Aí o controlador, para ter certeza que esse alvo aqui é o Golf Lima X-Ray, vai trabalhar com o piloto da seguinte forma. Ok, para identificação radar, faça curva esquerda ou curva direita de 30 graus. Aí o que acontece? Aqui aparecem 3 pontinhos sempre da trajetória anterior da aeronave. E o controlador fica observando. Se observar que os pontinhos estão começando a fazer curva, identifica o avião. Então, com curvas de mais de 30 graus, tanto faz para qualquer um dos lados, que é utilizado para a identificação do primário. O secundário já é mais fácil, porque ele trabalha em cima do transponder. O transponder tem um grupo de códigos que vão ter até 4 códigos, modo alfa, que é utilizado, que a gente utiliza, tá? E os números podem variar de 0001 até 7777. Ou seja, não tem número 8 e 9 no sistema do transponder. É um sistema octal, são 8 números apenas. Não utiliza o número 8 nem o número 9. Nesse caso aqui, se a gente pensar em todas as combinações possíveis, do 01 até o 7777, nós temos 4.096 combinações possíveis. Ou seja, nós poderemos ter dentro de um determinado espaço 4.096 aeronaves com códigos diferentes. Tá? E aí, cada área tem o seu código que é utilizado. Então, por exemplo, a área do centro Curitiba utiliza o número 3000 alguma coisa. Então, por exemplo, 3346, por exemplo, aqui.
E daí vai estar o Alfa 3346. Eu sei que o Alfa 3346 é o papá Golf Lima X-Ray. 4.000 combinações só, professor? 4.096 combinações nesses números aqui. Porque não tem número 8 nem 9. Ah, tá certo. Não tem número 8 e 9. Desculpa. Ok? É o sistema octal, porque são sim. Agora, não me perguntem por que não existe número 8 e 9. Eu não sei qual que é o... Porque é sistema octal. Hã? Porque é o sistema octal. Sim, mas eles poderiam colocar. É binário, na verdade, né? Sei lá. Aí não... Ah, não vem ao caso também. Não vem ao caso, não interessa, não interessa. Tá? Então, olha só, pessoal. Tá bom. Esse código aqui, ó. Alfa 3346, só o papá Golf Lima X-Ray, por exemplo, vai ter. Nenhuma outra aeronave vai ter um código igual. Então o que vai acontecer? Se ele estiver equipado com transponder, eu preciso fazer curva com ele? Não, porque vai estar aparecendo aqui da seguinte forma. Ao invés de aparecer isso aqui, vai estar aparecendo um alvinho aqui no meio. Aí vai ter uma etiquetinha que o pessoal utiliza aqui, tá? Isso aqui vai estar associado junto, um LEDzinho, e aqui vai estar Alfa 3346 075 155. Está dizendo o quê? O código, se já houver no sistema inserido que essa aeronave aqui corresponde a esse código, muda isso daqui e vai aparecer papá Golf Lima X-Ray no lugar do código. Aparece o nível que a aeronave está mantendo e a velocidade, a VS, em relação ao Sol. Tá? Ou seja, tem tudo aqui. Aí o cara chamou, o controlador vai falar o que para o piloto? Para contato, para identificação, acione identificação. E aí o piloto tem uma teclinha lá que ele aciona identificação, vai brilhar a mais, ou vai piscar, no caso muda de cor agora no equipamento novo, por 30 segundos, indicando para o controlador que aquele, o 3346, é realmente o Golf Lima X-Ray. Tá? E aí o controlador, tanto faz se for no radar primário ou no secundário, ele, estabelecendo o contato radar, tem que informar o piloto. Contato radar estabelecido, tá? Da posição do avião, 25 milhas ao norte de Curitiba, e aí dá a instrução, SOP. Aí ele vai falar tipos de serviço que nós vamos ter. Vigilância ou então sovetoração. Significa o quê? Vigilância, o piloto continua fazendo o que ele estava fazendo conforme tinha planejado o plano de voo. Alguém vai estar vigiando vocês. Quando entrar o caso de vetoração, o controlador assume a navegação da aeronave. Vai usar o piloto para quê? Para dar. Então, a partir do momento que o controlador fala assim, ciente de contato radar, 25 milhas ao norte de Curitiba, sob vetoração, curva direita proa 270. Aí o que vocês têm que fazer? Tem que virar o aviãozinho para proa 270 e aí vira um videogame. Aí é coisa gostosa, né? Professor, apesar deles não querem saber, mas assim, ó, isso aí provavelmente funciona assim porque os números são só para você ter uma noção para você botar no transponder. Mas são 4 dígitos. Cada dígito desses são 8 bits. 8 bits é uma combinação. Calma, espera que isso é importante. 8 bits são uma combinação de 256 caracteres. 256 vezes 256 vai ter 256, vai ter 512, 1024, 2048, 4096. Então são bits na verdade. Eu tinha um Mega Drive com... Eu sei que... Não, mas não, é isso, né? Como são... Não é isso. Como então são, tem explicação isso como mas são não 4... daria para fazer com o número 8 ou 9? Não, é porque na verdade os números eles são só para você inserir no código. Mas o que conta é que cada espaço desse são 8 bits. Então esses 8 bits vai de 0 a 7. Por isso que não tem 8 e 9. Obrigado. Obrigado pela cultura, hein? Não, mas eu só não sei. Legal, eu sei. Ó, então, sabe isso aqui, pessoal? Eles estão querendo, na verdade, eles estavam querendo que cada avião saísse de fábrica já com código transponder, ou seja, automaticamente já estaria relacionado. Só que não tem como, né? Pelo número de aeronaves que nós temos, em país menor, por exemplo, até daria certo, um número de aeronaves menores.
Mas já extrapola aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, é claro que nós não vamos ter mais do que umas 2.000 aeronaves voando no mesmo momento no território todo. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, lá é fácil ter 10.000 aviões no ar no mesmo tempo. Aí isso não dá certo. Não, teria que aumentar o tamanho do código. Daí mais uma posição seria 200. Só que o teu código, pessoal, morre contigo na hora que você pousa. Por isso que lembra que onde é que você desliga o transponder? Na posição 5. Para você sair de novo, você vai receber um novo código no outro trecho que você vai voar depois. Então, para cada voo, você recebe um código diferente. Pode coincidir. Tá? Então, por exemplo, aqui vai acontecer que aqui no Bacaxeri, os caras vão colocar acione código 0124. Carioca, viado a bordo. Tá? Então, ou bota... Não, é bueiro, é 0224, por exemplo, aqui. Não, isso é sacanagem que o pessoal utiliza de vez em quando aqui. Mas eles... o código pode coincidir, digamos ali, quando é esse tipo de caso. Mas quando o sistema é automatizado, como é do centro... Quem escolhe não é o controlador o código, a maioria das vezes, é o sistema. O computador que já vai dar o código para cada avião que vai voar em rota. Tá? 424? Vamos tomar café, professor? Vamos tomar café? Vamos lá tomar café. Já foi agora. Falando sobre os códigos, então, todo mundo excitado para a prova de amanhã, pelo jeito, né? A Mila aí, essa é amanhã, é o dia. Eu quero só ver, da semana que vem, aquelas notas lá em cima, no mínimo 7. No mínimo 7. Foi em cima hoje, lá, né? No mínimo 14, Ó, professor, eu tenho certeza que eu vou... Ó, na sua prova vai ser 10. 10 questões que eu vou acertar, então vai 5. Não, mas só faltam 4 daí. Pessoal, vamos lá então. Falando sobre a parte de códigos, então, como eu falei para vocês, tem 4.096 combinações, tá? E aí cada avião vai ter o seu código diferente. Só que é porque o código é chamado de um código discreto, que é diferente de 00. Existe um grupo de códigos que é o 2000, o 7500, 7600 e os 7700, que são os únicos códigos que o piloto escolhe dependendo da situação. Os demais, nenhum o piloto vai escolher. Ele tem que esperar primeiro a autorização do controle para depois acionar o código. Esses códigos aqui, eles são utilizados para situações especiais. Quais que são? O código 2000 é utilizado para quando você não receber um código transponder, quer informar para o controle que você tem um transponder e você aciona 2000. Não tem que acionar na posição 3, início da decolagem? Se o controlador não deu código para vocês, vocês decolam com 2000 no transponder. Tá? Aí no primeiro contato, o controlador vai pedir para trocar o código e tal, sem problema nenhum. Esses 3 aqui, eles têm um uso especial, que a gente utiliza até o caso do AIS. Né? Por quê? Interferência ilícita, sequestro, aciona 7500. Falha de comunicações, 7600. Emergência, 7700. Mas vocês lembram que além da emergência, isso aqui também é usado para quê? Para o caso de interceptação, tá? Aí sempre eu utilizo o que no caso de interceptação. O meu não é interceptação, é interceptação, não é para com a letra E? Então quando você é interceptado, aciona o 7700 também. Só lembrar o seguinte, quando você está com alguma emergência, qual é a frequência que você vai chamar para informar que está com emergência? Qual que é ainda? 408. Não. 121.5. 121.5 MHz, certo? Quando você está sendo interceptado, não é a mesma? É. Então, já que é a mesma frequência aqui, ambos os casos, interceptação e emergência, é 7700. O 7500 é o que mesmo, professor? Interceptação. Não. O 7500. Sequestro. Interferência ilícita. Interferência ilícita. E o 7600? Sequestro.
E 7,600 falha de comunicação. É, eu tenho que anotar aqui. O Derval está mexendo os bits. Pode repetir o 7,600, por favor? Tá, aqui ó. Interferência ilícita, 7,500. 7,600 falha de comunicações. E o 7,700 emergência ou interceptação. Tá? Então lembra do ICE na sequência. É legal quando eu faço a avaliação em inglês do pessoal. Aí tu começa a perguntar lá, ok, mas se tu está sendo sequestrado, qual que é o código que você utiliza, né? Pergunta isso aí lá na prova de inglês, hein? In English, of course. Aí eu vejo o cara falar ICE. Aí ele pensa um pouquinho para ter certeza do que é e tal, beleza. Então o ICE funciona nessa altura. Kidnap. Ok? Beleza? Bem, como eu falei para vocês, tem os dois serviços então, vetoração e vigilância. Vetoração o controlador assume. Qual que é o objetivo? O objetivo é diminuir o tempo de voo. Vocês vão ver quando a gente visitar lá a parte do radar, em que as aeronaves que estão sob controle radar economizam no mínimo 10 minutos de voo cada uma. Então conta isso aí no final do dia, e o número de aeronaves que circulam, tá? A economia que dá isso aí de combustível e de tempo. Que o radar justamente serve para quê? Trazer as aeronaves, de onde quer que sejam, direto para a pista aqui, para o cara sem precisar fazer voltinha. Se não tivesse transponder, ou a radar no caso, todas as aeronaves têm que vir aqui em cima, ficar circulando e uma por uma descer em escadinha na sequência. Tá? Então isso aí acabou agora, já diminuiu, sem problema nenhum. Diminuir também a separação lateral. Hoje, com o radar de terminal, é possível separar 5 milhas náuticas uma de outra. Bem, como eu falei para vocês, o serviço de vetoração, ele serve para quê? Para vocês diminuírem, no caso, o tempo que a aeronave está voando dentro de um determinado espaço aéreo. Porém, se eu tiver 4, 5 aeronaves chegando aqui, eu vou começar a vetorar todas, vai complicar. Eu vou ter que colocar uma sequência, uma atrás da outra. Então, qual que é o outro método que o controlador utiliza, além de utilizar o serviço de vetoração? É o chamado ajuste de velocidade. Tá? Então, ajuste de velocidade, ele vai estar indicando o quê? Que eu posso mexer com a velocidade do avião, aumentando ou diminuindo, de acordo com a necessidade. Só que, quando eu trabalhar em termos de ajuste de velocidade, eu vou trabalhar com múltiplos de 10 nós. Ou seja, por exemplo, se eu quiser, que estou com uma aeronave com 200, eu quero que ela diminua, por exemplo, para 160 nós, eu vou trabalhar sempre com múltiplos de 10. E quando solicitar para reduzir para 160, eu quero que a aeronave esteja entre 170 e entre 150. Então, o piloto tem que cuidar para manter essa velocidade o mais próxima possível. É claro que um pouco acima, um pouco abaixo, não tem problema. Para isso existe uma elasticidade de 10 nós para cada lado. Okay? Então, questãozinha de prova para vocês. O serviço de ajuste de velocidade, ele é prestado sempre com múltiplos de 10 e o piloto não pode variar nem 10 acima nem 10 abaixo. Okay? Sempre nessa parte toda aqui. Bem, a parte de controle, deixa eu projetar agora um esqueminha aqui para vocês. Então apaga tudo. Daqui a meia hora vai ligar, dá tempo de apagar isso aqui, tranquilo. Não dá tempo de apagar. Não dá tempo? Não certo, é que apagar. Não, vou fazer quando eu treino que eu vou ligar assim. Três, quando eu vou estudar de tarde hoje, eu vou ligar assim. Abandonou o vídeo agora. Exame de sangue. Vocês dentro do Cine. Cine já vai O meu vou tirar sangue se você não tá. Ele ficou de cara porque reprovou no exame de colesterol. Ah, não. Tá brincando que fizeram isso contigo, gente. Pô, tô de sacanagem contigo.
Eu ia dar porrada no Azinelli lá, bicho. O cara falar uma coisa dessas. Tem cabimento uma coisa Ah, não. O exame não é sério. Saúde. O exame não é sério, não. Ok, senhores, vamos lá então. Vamos voltar ao que interessa. Bem, pessoal, aqui, essa é a visualização do controlador. Isso aqui é a área de terminal de Curitiba. Tá? Ok? Todo mundo parou aí? Aqui é a área terminal de Curitiba, então esse raio aqui é de 40 milhas. O aeródromo de Curitiba, Afonso Pena está aqui nesse rosinha, essa parte do meio aqui. E aqui em cima fica o Bacaxeri, nesse outro pontinho que nós temos. Tá? Então pode ver que ele tem um espaçamento maior e mostrando algumas aeronaves que nós temos aqui dentro. Então mostra, por exemplo, a aeronave não está mostrando a identificação aqui em cima que foi tirado. Você pode escolher a linha que tu quer usar ou que não quiser usar, por exemplo, em um determinado momento. E está indicando o nível 074, 7.400 pés, velocidade 180 nós. Aqui 071, 163 nós. 091, 280 nós. 083, 311 nós. Tá? Bueirinho. 311 nós e bueirinho. Bem, e aqui o controlador tem um mecanismo ali, no app, por exemplo, de querer saber aonde que a aeronave vai estar no próximo minuto, 2, 3, 5 minutos, por exemplo. E daí ele projeta de acordo com a velocidade aonde que ele estaria nos próximos minutos. Tá? Então pode ver, por exemplo, dependendo da velocidade que a aeronave está mantendo, ele vai estar num trecho maior ou menor e vai ocupar um espaço aéreo por mais tempo. Então dá facilidade para o controlador trazer, porque vai trazer a aeronave para cima desta linha, que é o alinhamento aqui da pista 15 do Afonso Pena. Então quem está se aproximando vai para cima dessa linha, sendo o serviço de vetoração. E aí que se trabalha na parte de velocidade, justamente para que as aeronaves não cheguem no mesmo ponto, na mesma hora que nós teremos ali em cima. E outra parte importante também é trabalhar com altitudes, tá? Aqui, por causa dos obstáculos, por exemplo, aqui o nível mínimo é 80, aqui é o 70, aqui é 6.000 pés, 4.500, 5.200, 65, 5.500, 6.000. Então, se a aeronave está sendo vetorada dentro de um segmento desses que o nível é mais alto, é claro que o cara não pode descer, porque aí vai causar conflito. Então, por exemplo, aqui ó, é o segmento 70, pode ver que tem aeronave no 71, 74, tá? Mas aqui, quando estiver na área do 80, aqui não pode mais estar no 70, porque tem um pico Marumbi, Paraná, seja lá o que for ali, que vai causar algum tipo de problema. Então a visualização, ó, já está o litoral do Paraná, Ilha do Mel, tá? A Baía aqui de Paranaguá, Guaratuba, aqui embaixo São Francisco, em Santa Catarina. Aqui em cima já está o caso de Ponta Grossa, as pistas Castro. E aí dá para visualizar tudo. Isso aqui, algumas informações estão inseridas, mas vocês vão ver no dia lá que o cara pode encher o que ele quiser. Tudo, claro, foi feito por um colega nosso. Então o programa tudo montado ali em cima e você puxa as informações que você quiser. E aí você desloca isso daqui, é só ver a pista. A pista aparece desse tamanho aqui assim. Dá para ver o aviãozão correndo em cima da pista. Então depende justamente da progressão que você quiser. As aerovias aqui, ó, pode ver que os triângulos em negrito, os pontos de notificação compulsórios. Os monitores já são touchscreen já ou não? Ah? Os monitores já são touchscreen? Esses aqui não. Esse aqui não. O sistema que eles têm hoje em dia não. Tem só de telefonia, por enquanto, mas esse não chegou a tal ponto ainda de tu pegar e alterar. Eu não sei até que ponto seria útil. Tá? Porque aí, se depende do caso do cara tocar numa situação ali, pode alterar e não é legal. Depois tem um acesso todo, tem um mouse embaixo, tem um acesso tudo no teclado também. Aí faz o que tu quiser ali também, não vai alterar muita coisa. Professor, antes de... aqui o buraco começou aqui em 80? 81? Não, 82? operação 89. Uhum. 89. 89? 89. Mas 85, 84 estava ali, já estava os instalados. A operação começou em 89. Eles começaram a trabalhar um tempão antes. Bom, 89 que começou a operação mesmo.
Mas e antes não tinha? Não aqui. Tinha só Brasília. Teus amigos ali tá louco, hein? Como diria Jesus Cristo, Pai, perdoa os ignorantes, eles não sabem o que dizem. Porra, brincadeira, hein? Amém. Amém. Bem, senhores. Seguindo então, agora informações aeronáuticas. No dia vocês vão conhecer o radar, vocês podem brincar, etc e tal lá, né? Bem, quando a gente fala em termos de informações aeronáuticas, a gente vai estar se referindo o quê? Todas as informações possíveis que nós temos aqui, do que é o planejamento em cima disso daqui tudo, né? Isso aqui é simplesmente uma ilustração a mais aqui, lá em São Francisco, nos Estados Unidos, né? O cruzamento das aeronaves. Se vocês projetarem os aviões aqui de Curitiba, as chegadas e as saídas, vai ficar um emaranhado disso daqui, mas ninguém teve essa criatividade. Então um de vocês está convidado de fazer isso daí, tá? E aí ficaria bonito também desse jeito aí. Bem, falar sobre então a parte do serviço de informação aeronáutica. Agora pode ligar essa luz aqui, faz favor. O homem da luz lá. Oh, agora vai até essa daqui, cara. O homem deu a luz mesmo lá. Bem, senhores, então, ó, o Serviço de Informação Aeronáutica, IS, é o serviço estabelecido com o objetivo de gerar, coletar, processar e divulgar a informação necessária à segurança, regularidade e eficiência da navegação aérea. Então, quando a gente falar em termos de Serviço de Informação Aeronáutica, não é a sala propriamente dita, ou seja, é tudo que vocês têm à disposição, que foi coletado antes, foi publicado e está sendo divulgado através de cartas, manuais, de procedimentos, etc. e tal. Sua principal responsabilidade é de colocar nas mãos dos usuários toda a informação para o planejamento e a execução de um voo seguro. Então, quando vocês vão planejar um voo, é em cima de um material que já está disponível. As cartas aeronáuticas, boletins, notância e tal. Isso tudo o serviço AIS vai suprir para vocês. E é claro que tem um local apropriado que vocês vão ter tudo isso daqui. Então, quando a gente falar em órgãos AIS, nós temos que primeiro ver o DCE. O DCE é o órgão central do sistema aqui no Brasil e cabe a ele justamente de compilar todos os dados e divulgar depois para diante. O Subdepartamento de Operações SDOP, tá, que cuida dessa parte. Divisão de Informação Aeronáutica, DAIS, Seção de Informação Aeronáutica, Centro Internacional de NOTAM, Centro Regional de NOTAM e Sala IS do Aeródromo. Então, olha só, tem vários órgãos que preparam todo o material que está disponível, tudo que vocês vão precisar para fazer um voo seguro, ordenado, e vai estar à disposição junto à Sala IS dos aeródromos. É claro que, hoje, se vocês entrarem no AIS Web, no site do DCEA, vocês vão ter todo esse material disponível. Só que a AIS é um local já apropriado no aeroporto, vocês têm que chegar 45 minutos antes, no mínimo, para apresentar um plano de voo, e ali vai estar à disposição tudo o que vocês precisam então. Então, em qualquer aeroporto, vocês vão procurar por esse símbolo, no caso indicativo da sala AIS, pode ser sempre vai ser o C preto sobre um fundo amarelo, e alguns locais nós já estamos utilizando aqui no Brasil Sala AIS, ou seja, Sala de Informações Aeronáuticas. Tá? Ou simplesmente um C preto desse jeito, não precisa dizer mais nada que vocês já conhecem tudo, né? Então, quando a gente falar em termos de AIS, de Informação Aeronáutica, primeiro vamos trabalhar em cima de publicações, ou seja, principais publicações aeronáuticas, AIP Brasil. A AIP Brasil é dividida em 3 partes, nós vamos já ver isso aí, é a parte em rota, GEM e a parte de aeródromos. Tem o suplemento AIP e a parte MAP, que também fica dentro dos manuais. Manual de rotas aéreas, informações sobre aeródromos. NOTAM, aviso aos aeronavegantes. Circular de informação aeronáutica e as cartas aeronáuticas em si. Então, todos esses aqui, essas publicações, são importantíssimas para vocês, para a realização de cada voo. Então, quando eu falar em termos de AIP Brasil, a AIP é dividida em 3 partes principais, mas tem mais o suplemento AIP e mais a parte de mapas. Mas, vendo a parte aqui de generalidades, a parte 1. Então, aqui está toda a parte de generalidades. Nessa parte que estão as diferenças em relação à regulamentação internacional.
Então, aqui no Brasil, por exemplo, que são adotadas algumas normas diferentes da UACI, tem que ser publicado no AIP, isso é padrão mundial, todos os AIPs, todos os países têm isso daqui, na língua nativa e na língua inglesa. Para quê? Para que o piloto que venha de fora para cá, ele é obrigatório ler as generalidades para ver o que tem de diferente no país. Vocês um dia que vão fazer um voo para onde quer que seja, vão ter que ler o AIP do aeródromo de destino em inglês. Por isso que é exigido inglês, dá para o cara sair para fora, senão não tem nem como, né? Então o objetivo principal da AIP é satisfazer as necessidades internacionais de intercâmbio de informações aeronáuticas de caráter permanente. Olha só. Então tudo que está na IP é caráter permanente. De modificações temporárias de longa duração, ou seja, quando está no suplemento AIP, não AIP necessariamente, mas no suplemento, ou seja, são folhas de cor diferenciada, que é uma cor, pode ser na cor verde ou na cor azul, tá? Indicando que é temporariamente de longa duração. Por meio dela, os pilotos e usuários podem obter informações relativas a instalações, aos procedimentos, ao serviço de navegação aérea que poderão utilizar e dividindo-se em 3 grandes partes. Tá? Então vocês vão ver aqui que nós temos a parte 1, generalidades, aquilo que eu falei para vocês, ó, regulamentos e requisitos nacionais, ou seja, o que é exigido dentro do Brasil que é diferente da legislação internacional. Tabelas e códigos que a gente estudou no início, lá lembra? Os serviços que são prestados aqui no Brasil e os direitos de uso de aeródromos, helipontos, etc. e tal. A parte 2, que é em rota, aí tem regras e procedimentos gerais, espaços aéreos no Brasil, rota ATS, auxílios rádio, sistemas de navegação, alertas para navegação e cartas de navegação em rota. E a parte 3, aeródromos, tem a parte de introdução aos aeródromos, helipontos e etc. e tal. Claro, se vocês olharem assim por cima aqui, vocês podem ver que nós já falamos sobre todos esses assuntos, só que superficialmente, tá? Então vocês têm uma ideia do que é que tem, e agora, se vocês quiserem saber de informações mais profundas, mais precisas, aí vocês vão ter que ir fundo nisso daí para trabalhar em cima. Tá? O Rotaer, Manual de Rotas Aéreas, ele tem como característica específica sua circulação exclusivamente no território nacional. Aí que está a diferença. A IP é de uso internacional, enquanto que o Rotaer, ele é para o uso doméstico. Ah, mas o piloto que vem de fora, ele não vai ter Rotaer? Bem, ele pode ter o Rotaer, pode usar o Rotaer porque tem informações específicas de aeródromos. Só que quem vem de fora normalmente não fica operando em aeródromo clandestino, de fazenda, etc. e tal, né? Claro, clandestino nem vai ter, não vai estar aqui, mas aeródromos de pequeno porte. Trata-se de um manual de consulta rápida, de fácil manuseio, criado com a intenção de auxiliar os aeronavegantes que utilizam o espaço aéreo brasileiro, bem como pequenas aeronaves voando sob regra de voo visual. Aí, ó. O Rotaer, então, para vocês que estão voando visual, é mais importante que a IP. A IP, ele trabalha principalmente com aeródromos públicos, tá? Ou seja, aeródromos de grande porte. Ele não trata de pequenos aeródromos, aqui não. O Rotaer tem tudo, informações sobre tudo que nós precisamos aí no total. O NOTAM, Avisos aos Aeronavegantes, é o documento que contém informações relativas ao estabelecimento, condição, modificação de qualquer instalação aeronáutica, serviço, procedimento ou perigo, cujo conhecimento oportuno seja essencial para o pessoal encarregado das operações de voo. Então, complemento as informações divulgadas na IP, Rotaer, suplemento da IP e cartas aeronáuticas. Vocês viram que quarta-feira o Sêneca do Aeroclube, ele impraticabilizou a pista durante quase 1 hora porque furou o pneu sobre a pista. Certo? No final do dia, no entardecer. Então, como a pista ficou impraticável durante 1 hora, foi expedido no NOTAM. Nesse NOTAM estava dizendo que a pista estava impraticável devido à aeronave acidentada sobre a pista
e aí o período de interdição, ou seja, o começo, mas só que quanto tempo que se leva para tirar a nave, isso não é previsto. Então, o FN eles colocam assim, ou seja, until further notice, ou seja, até novo aviso. Eles colocam em aberto o período. Então, qualquer piloto, que, onde quer que esteja no Brasil, que queira vir para cá, ele tem que olhar esse NOTAM, vai ver que o aeródromo está fechado indefinidamente, ou seja, até novo aviso, e quando for liberado, é expedido um outro NOTAM liberando a pista novamente. Tá? Aí já entra na liberação. É o caso que aconteceu esses dias. Aí tem a IC, Carta de Informação Aeronáutica, é a publicação que tem por finalidade de divulgar informações de natureza explicativa, de assessoramento e até mesmo administrativo ou técnica. Bem, vocês sabem que o sistema que é utilizado na IP, no Rotaer, por exemplo, são folhas que são colocadas dentro daqueles grampos, aquelas pastas. E aquelas pastas têm um material ferroso, então inclusive é recomendado nunca se colocar aquelas pastas no painel próximo à bússola, que pode alterar justamente ou criar algum tipo de interferência na bússola. E outra, existe um tal de período AIRAC. O período AIRAC é o seguinte, é estabelecido pela OACI a nível internacional, são 3 a 4 datas por ano em que todos os países ao mesmo tempo fazem as modificações necessárias nos manuais e nas publicações. Tá? Então, quando é o caso do AIP e do Rotaer, que são aquelas folhas daquelas pastas, quando tiver qualquer modificação, existe o tal de sistema de emendas. Ou seja, substitui-se a página ser trocada no caso lá. Então tem um itemzinho, um númerozinho que foi modificado. Tira toda aquela página, então aquelas folhas que vocês pegaram do Rotaer, por exemplo, foram porque foram substituídas. Algum item daqueles foi modificado. Tá, mas vocês vão me falar, tá, o próximo período vai ser, por exemplo, 15 de junho. E se houver uma modificação já permanente agora, de que maneira que pode ser inserida essa modificação? Sendo que a carta nova só vem 15 de junho. Através do NOTAM. Então o NOTAM, ele serve para modificar, e quando, no período aqui, 15 de junho, vai ser feita a modificação. Então o sistema de emendas só serve para AIP e para o Rotaer, que nós vamos trocar as folhas. Os demais, pessoal, as cartas, tá, que nós temos em vigor, todas elas são substituídas, as velhas são jogadas fora e são feitas novas. Mesmo que não tenha modificação nenhuma, ela tem um período de validade de no máximo 3 meses. 3 a 4 meses mais ou menos. Tá? Bem, qualquer legislação que vocês precisarem, anotem isso daqui, www.isweb.aer.mil.br. Tudo o que vocês precisarem, podem fazer download de todos os manuais, todas as cartas, inclusive, tá? Ele tem todo o material ali à disposição. Então, é bem interessante hoje em dia, você entra, já tira tudo lá e pronto. Deixa eu só mostrar uma carta para vocês como é que é. Opa, não anotaram? O pessoal não é rápido, cara. Não sei se alguém já entrou aí. Já usou? Dá para pegar SeedStar. SeedStar, exatamente. Tá, deixa eu mostrar então. Que ele falou de SeedStar aqui, é isso que eu ia mostrar para vocês. Jogar Flight Simulator. Sim, tem tudo ali. Olha aqui, ó, pessoal. É uma carta aeronáutica. Tá? A carta está toda ela ali. Aí tu quer, por exemplo, algum ponto. Vamos pegar algum ponto aqui, trabalhar em cima aqui. Ó. Vamos lá, vou trazer aqui do percentual aqui. 150. Aí vai ficar um pouquinho melhor já. Até cego enxerga? Ó, tem tudo aqui, pessoal, no lado escrito, o que significa cada símbolo. Tudo que a gente estudou. Olha o triângulo negrito aqui, ó, famosinho aqui em cima, né?
Triângulo que não tem nada dentro, o que é? Oi? Triângulo que não tem nada dentro, o que é? Olha só. Então a qualidade que você consegue baixar tudo, então não tem mais por que ter papel hoje em dia, né? Se você consegue reduzir tudo aqui nas situações, então tem a parte das aerovias. Essas aerovias são no espaço aéreo inferior ou superior? Superior. Superior. Tá. Esse caso aqui, ó, pessoal, aqui nós temos ó, o nível 80, ele está indicando só para um rumo no caso aqui, ó. Ele só tem, quando tem essa seta aqui, ele tem de mão única. Ou seja, o nível mínimo é 80. Mas se eu quiser voar nessa rota aqui, no 344, eu posso usar todos os níveis. 90, 100, 110, 120, porque é aerovia de mão única. Não tem voo se cruzando. Esse lado é o bom da coisa aqui, né? Diferente de essa aqui também, de mão única. Outras também aqui, justamente para facilitar nesse lado aqui. Aqui tem, ó, 36 milhas deste ponto aqui, de Sidom até Porva. Isso aqui é coisa de paulista, né? Em vez do cara falar polva, ele falou porva. Porva. Bem, 36 milhas. Qual que é a largura dessa aerovia nesse trecho aqui? Alguém falou aí? 11 milhas náuticas, que está menos que 54 aqui, tá? Olha aqui, ó. Olha que coisa linda aqui, pessoal. Onde é que nós estamos aí? No Bacaxiri ali, ó, SBBI ali. Aí, acharam esse BBI, Bacaxiri, Curitiba, Pinhais, tá? Essa terminal de Curitiba, 40 milhas. Então pode ver, ó, nessa carta de rota na ENRC, essa aqui é a ENRC, onde é que não aparece por aqui, só no canto lá. Lá em cima, lá, ENRC. Lá no nome do arquivo. Ah, beleza. Obrigado. O cara não enxerga, é meio cego, não. Então tá aí, ó. E é carta de rota, então. Então na carta de rota tem todas as partes das terminais. Claro que essa terminal aqui, pessoal, tem uma carta diária que mostra a terminal de Curitiba com detalhes. Daí com a CTR, com detalhes maiores. Mas aqui nós temos as informações principais justamente do nosso segmento de toda a divisão de espaço aéreo. O que é isso daqui, pessoal? Estrita. Não dá para comandar. 507. 507. Vamos ver uma outra areazinha aqui, umas diferentes. Olha aqui, ó. Serra Bravo Papá 511. Proibida. Proibida. Por quê? O que tem aí, será? Que tem a parte de... plantação de bananeira. Explosivos. Deixa eu puxar alguém para o lado aqui. Britanite. Só ele pode passar lá em cima. Bem, deixa eu pegar uma outra carta aqui. Eu levei, né, Carta aí. Ó, pessoal, ó a outra carta aqui, ó. Rota especiais para aeronaves em voo visual na CTR Curitiba. Ou seja, esse aqui que são os corredores visuais, tá? Então, se vocês observarem, no caso da cidade de Curitiba aqui, na verdade, pessoal, esse mapa WAC, eles utilizam o mapa de 1980. Aqui, ó, dá uma olhada em São José dos Pinhais e Curitiba aqui, ó. Hoje é uma coisa só, toda essa região aqui está tudo povoado, né? Então, infelizmente, eles não modernizaram isso daqui. Claro, é utilizado, o corredor é o verdadeiro, mas a cidade mesmo, ele já está beirando a parte da cidade aqui em cima. Bem, aqui se vocês observarem, então, o Campo Magro, tá, a posição, vai para Almirante, tá, a parte aqui em cima de Rio Branco do Sul, depois tem posição Tranqueira, Rio Branco do Sul, a entrada para você chegar aqui no Bacaxiri, o aeródromo do Afonso Pena. Afonso Pena fica aqui embaixo, a parte da pista aqui. O Bacaxiri está nesse pontão aqui no meio. Então esse é um estudo que vocês têm que fazer na hora de fazer o planejamento para voar
visual, tá? Voar visual dentro dos espaços aéreos aí. E esses corredores, então, aqui dentro é a CTR, Espaço Aéreo Classe Charlie, Terminal Classe Charlie. O corredor de Curitiba fora da CTR é o Espaço Aéreo Classe Eco, tá? Agora entrou na terminal aqui, quer dizer, na CTR, já é um Espaço Aéreo Classe Charlie também. Ou seja, exige-se radiocomunicação. Então, tudo isso daqui, pessoal, vocês podem baixar no AIS Web 1000. É só chegar lá, vocês podem fazer um arquivo de vocês aí, com quem usa simulador de voo, por exemplo. Dá todo o material que vocês precisam, né? Tá fácil hoje em dia. Não precisa comprar mais nada. Essas cartas aqui, eles cobravam R$50, não sei quanto aqui. Aqui acho que até tem algumas para vender WC, né? Quanto que é uma? 20 e poucos pila? 25. Baixa aí, tem tudo aí. Bicho. Mas só que a carta é bonita, né? O karatê, bonitaça, papel. Bem colorido, sabe? Colorido, exatamente. Já tem aí a carta junto aí? Mas tem uma ali que é 45 reais. Esse aí já tá voando por instrumento já, ó. Essa está completa aí. Muito bem, senhores. Vocês viram então? Deixa eu pegar esse aqui. Beleza. Bem, nós temos então agora, como eu falei para vocês, assuntos ainda a serem tratados. Nós vamos ter a parte de Código Brasileiro de Aeronáutica, CIPAER e plano de voo. Right? Então eu acho que mais um dia e meio de aula a gente mata. Então qual é o objetivo? Quinta-feira que vem, por enquanto, vou confirmar com vocês durante a semana. Se eu não falar nada, a aula é aqui quinta-feira. Não, na semana seguinte, depois da Páscoa, tem uma vistoria do DC, aqui não vai ser feita possível. Aí só seria no dia 15 em diante, no final. Aí é complicado. Não, quem vai? O pessoal que... Quantos que vão viajar na quinta-feira aí? Alguém vai? Quinta-feira é o quê? 3 ou 4. Tá. Vamos juntar outra turma daí. Tá? O pessoal daí vai com outra turma. Mas de preferência... Vai ficar a turminha menor aqui, vai ficar boa, viu? Pessoal, amanhã